Boa tarde, como vão? E aí, vocês vão bem? Começando mais um Caso de Família com essa plateia maravilhosa. E hoje, gente, um tema que eu esqueci que vai mexer com todo mundo. O tema de hoje é: odeio minha filha porque ela se parece com o pai. Vamos lá, então. Eu cheguei a cogitar abrir esse vídeo fazendo um compilado dos momentos em que o livro que eu li essa semana se parecia com Casos de Família. Mas aí eu mudei de ideia, sabe? Porque, bom, primeiro que eu não quero ser desmonetizada, e segundo porque, não é justo, né? Porque a Júlia Lopes de Almeida era uma mulher tão chique, gente. A mulher era tão chique, ela era fina, ela andava com roupas importadas, ela recebia artistas e intelectuais na casa dela, não seria justo, mas que se parece um pouquinho com Casos de Família. Esse livro, isso lá se parece. Pois é, gente, eu tô numa onda de ler livros do século XIX, porque, eu não sei, comecei com Lucila e foi tão rápida, tão gostosa a leitura de Lucila, aquele romanção, assim, que eu passei na livraria procurar alguma coisinha, encontrei essa edição feiosa da Viúva Simões, da Júlia Lopes de Almeida, um livro assim que eu tenho certeza que ninguém se interessaria por ele, edição bem baratinha, e eu pensei, por que não, né? Vamos ler. Eu já tinha lido A Falência da Júlia Lopes de Almeida no ano passado, porque esse foi um livro que entrou pra lista do vestibular, né? Acho que foi da Unicamp. E eu não conhecia a Júlia Lopes de Almeida, quase ninguém conhece essa mulher, uma das escritoras mais pioneiras, uma mulher chique, elegante, influente. A casa dela no Rio de Janeiro, o palacete dela, porque era uma mulher rica, gente. Ela recebia os artistas, os intelectuais, as pessoas vinham beijar a mão dela, vinham pedir a bênção, porque ela era muito. Ela era tanto assim que dizem que o marido dela entrou na Academia Brasileira de Letras, né? Mas dizem que ele tava lá como poste dela, porque não podia mulheres, né? Porque ela era muito mais importante do que ele. Ela era uma figura assim central, né, no Rio de Janeiro, no final do século XIX, no começo do século XX. Então eu pensei, vou ler mais um, A Viúva Simões, era o livro que eu encontrei na livraria. E eu pensei, bom, vamos lá, né? E não deu outra. Mais um livro que eu devorei, foi assim, numa sentada, né? E é uma história, assim, muito legal, porque ela é muito parecida com os Casos de Família. Não tem a gritaria, não tem a Cristina Rocha incendiando, né? Mas é uma história muito babadeira, assim. É uma coisa bem legal que eu vou compartilhar com vocês agora. Vamos só situar onde a gente se encontra, porque não estamos nos estúdios do SBT. Estamos no Rio de Janeiro, no final do século XIX. O livro foi publicado em 1897, mas ele se passa alguns anos antes, mais ou menos 1891, logo depois da proclamação da República, pouquíssimos anos depois da abolição da escravatura. Então, assim, tem todo um contexto histórico que me agrada muito. É um retrato de costumes, um retrato de época que sempre me foi muito prazeroso ler, ainda mais conhecendo a cidade do Rio de Janeiro. Eu visitei a cidade algumas vezes, sabendo as feições que a cidade tem hoje. É inacreditável pensar nesse Rio de Janeiro ainda muito pequeno, ainda muito tomado por florestas, com um adensamento urbano bem menorzinho. A história se passa no bairro de Santa Teresa, que é descrito quase como um bairro com chácaras, um bairro mais afastado, né, numa região um pouquinho mais alta, de onde se via o mar, né, de onde se via o Morro do Pão de Açúcar, uma região afastada do burburinho do centro da cidade, né? E as histórias se passam lá e ela é protagonizada por uma mulher que acabou de ficar viúva, por isso que a história se chama A Viúva Simões. E estamos falando de gente chique, de gente que fala francês, de gente que tem muitos empregados. A Viúva Simões, ela é uma patroa com vários empregados. Duas dessas empregadas são ex-escravas, né, a que trabalha na cozinha, e a menina, né, a de 15 anos, que é a cria da casa, né, nasceu ali, sabe-se lá filha de quem? Provavelmente do falecido marido, vai saber, mas é a cria da casa e fica ali, né, vivendo na casa e servindo sem
provavelmente sem receber salário nenhum. Além disso, uns empregados estrangeiros, porque tava na moda também, né? O Rio de Janeiro estava recebendo muitos estrangeiros, estava um projeto meio que de branqueamento da sociedade, esse foi um projeto de governo que já começou lá nos tempos do Império e a República deu seguimento, uma ideia de tentar atrair imigrantes europeus brancos para tentar limpar a raça dos brasileiros, aqui com muitas aspas, mas é que acreditava-se que, né, a raça europeia, né, os brancos fossem superiores em todos os sentidos, então que o novo país, né, a nova República Brasileira precisava misturar o seu sangue, muito indígena, muito africano, com o sangue dos europeus. E por isso, a Viva Simões também tinha empregados que vinham da França, empregados que vinham da Alemanha. O Rio de Janeiro estava cheio de sotaques, de vozes estrangeiras naquela época. E no meio desse contexto todo, Viúva Simões vive na sua casa cheia de empregados, com jardins esplendorosos, cuidados assim por um jardineiro experiente. Ela vive em companhia de sua filha Sara, de 18 anos. E a menina é uma doce criatura, uma menina pura, uma menina... Ela tem 18 anos, mas se comporta como se fosse uma menininha de 8. Porque naquela época era curioso, né? As meninas, elas mantinham uma infantilidade até que bruscamente se casavam e depois viravam adultas, já viravam senhoras, né? Mas é isso, a menina tinha 18 anos e brincava, pulava no jardim, colhia flores, conversava com a vizinha. Elas viviam uma existência bem agradável e bem recolhida, afinal de contas, o pai de família, o comendador Simões, tinha falecido, deixando as duas, né, sozinhas no mundo, vestindo seus trajes de luto fechadíssimo, nenhuma corzinha que não fosse preto. Pelo menos era costume naquela época, nas famílias de respeito, era costume ficar pelo menos 1 ano vestindo luto fechado, a gola até aqui, nenhuma corzinha, nenhum tecido bonito, só roupas de lã, roupas austeras, principalmente se aquele que morria era o pai de família, né, a figura mais importante de qualquer família, que era o homem. Então as duas estavam ali vivendo a sua existência tranquila e recolhida, respeitando o luto pela perda do pai. Até o momento em que surge na vida da Viúva Simões, bate na porta da casa dela um cara que tinha acabado de retornar ao Rio de Janeiro, depois de longa temporada na Europa, onde ele tinha vivido, né, em Paris. Ele retorna, bate na porta da casa dela, um amor do passado, um antigo namorado que quase tinha pedido a Viúva Simões em casamento, mas que depois chegou no momento ali, ficou meio na dúvida, devo casar, não devo casar, fugiu, abandonou a pobre da noiva. E agora que ela ficou viúva, ele ficou sabendo lá da Europa, ele retorna para tentar reatar este relacionamento. A Viúva Simões, quando recebe esse homem tinha abandonado ela tava um pouquinho chateada com ele, mas ele volta, ele é um homem bonito, é um homem elegante, ele tem cabelos ondulados, ele tem charme, ele tem chiqueza, ele morou em Paris a vida inteira quase, ele volta fazendo vários galanteios e tal, e ela imediatamente se reapaixona por ele. Luciano, ele se chama Luciano Dias. Acontece que Luciano Dias não pode suportar a presença naquela casa, agora que eles estão começando um novo casamento, começando um trelelê ali, ele não consegue suportar que naquela casa, na casa da sua querida namorada, sua nova namorada, amor do passado, a presença do falecido marido está por toda parte. Tem quadros com a cara dele, tem coisas que pertenciam a ele e, acima de tudo, a menina, a Sara, é o retrato vivo do falecido, tanto de corpo quanto de temperamento. Ela é explosiva, ela tem o porte grande, a cara redonda, o cara era meio que um alemãozão, assim, meio, né, de cara vermelha, tudo. A menina é igualzinha o pai, e ela fica falando, porque o meu papai isso, meu papai era um santo, meu papai era maravilhoso, meu papai não sei o que saudade do meu papai. E o cara, o novo namorado da mãe, e a própria mãe começam a ficar meio incomodados com essa presença inconveniente dessa menina. E começam a planejar, assim, um jeito de se livrar dela, até que tudo dá uma reviravolta absurda que ninguém esperava e que vai ter consequências
dramáticas, altos barracos, altos confusões, gente arrancando os cabelos, gente tendo ataques de nervos. Não vou contar muita coisa. Um drama familiar muito interessante, situado nessa época que é conhecida como a Belle Époque, né? A época que marca... É um conceito um tanto europeu, né? Porque era um período de prosperidade e de paz lá na Europa. Eles chamam de Belle Époque, né? A bela época. A época em que as mulheres usavam aqueles cabelões, né? Presos naqueles coques, né? Bem bufantes, bem fofos. Não fechadinhos como esse meu aqui, mas bem fofos, né? O cabelo Gibson, como se chamava. Né? A época em que as mulheres se apertavam em espartilhos que deixavam assim a cintura delas parecendo uma ampulheta, mas elas se cobriam até o pescoço. Né? Elas era ao mesmo tempo sensual e ao mesmo tempo muito recatado. Uma época em que a França era o paradigma da civilização, o paradigma do bom gosto e da sofisticação cultural, e todo mundo queria copiar os franceses, principalmente os ricos aqui, né, na periferia do capitalismo, né? Então, é uma viagem ao passado, é escrito de maneira muito competente. Júlia Lopes de Almeida foi uma das mais importantes escritoras do seu tempo. Ela foi esquecida, teve uma memória não muito bem cultivada ao longo das últimas décadas, e muitos dizem que isso se deve ao fato dela ser mulher, mas o fato é que durante o seu período de atividade, a década final do século XIX e as 2 décadas iniciais do século XX, ela foi uma das pessoas mais influentes da cultura brasileira. Ela foi uma escritora de muito sucesso, ela ganhava dinheiro vendendo livros, o que é um fato raríssimo no Brasil até hoje. Ela, como eu falei, recebia artistas, recebia pessoas importantes, todo mundo queria conhecer a dona Júlia Lopes de Almeida. E esse é um dos seus romances, né? Além desses, tem A Falência, que eu já resenhei aqui no canal, tem A Intrusa, e tem outros livros que eu não consigo encontrar editados. Ela também tem um trabalho de literatura infantil, ela tem um trabalho também de não ficção, ela tem uma vasta produção que, devido ao fato dela ter sido esquecida, de seus livros não terem apelo comercial, não são editados, a ponto de que eu só encontrei essa edição que, embora não seja ruim, não faz jus, né? Ela tem uma capa genérica, né? Ela não tem orelhas. Enfim, é uma pena. Eu espero estar contribuindo para recuperar a memória da Júlia Lopes de Almeida por meio desse vídeo. A Viva Simões não é um romance revolucionário. Ela tem algumas pitadas de realismo e alguns momentos de grande romantismo, com momentos dramáticos, com momentos sanguíneos, com momentos de exasperação sentimental, que fazem a história mais se aproximar de um folhetim do que propriamente de um romance, né, que tenha pretensões de sofisticação literária, mas é uma narrativa muito bem construída, com uma segurança, com uma competência de uma escritora que fazia disso o seu ofício. Também é sempre muito interessante ler esses livros que se passam lá no século retrasado, contados do ponto de vista de uma mulher, porque isso era raríssimo. Júlia Lopes de Almeida, embora fosse da elite, ela pertencia a essa camada meio invisibilizada, né, da sociedade, que era uma das mulheres, que não tinham muita oportunidade de escrever, de se expressar, e por causa disso, Júlia sempre escrevia histórias colocando mulheres como as protagonistas, colocando seus pontos de vista, trazendo esse dilema da mulher que ficou viúva e que está apaixonada de novo e que precisa enfrentar, né, o julgamento da sociedade, que esperava das mulheres um momento de reclusão muito grande, que esperava que de preferência elas nunca mais se relacionassem com ninguém, né? Ela tem que enfrentar essas expectativas sociais e lidar com muito tato, com muita diplomacia, para que ela não passasse, né, a ser julgada socialmente. Então, são posições delicadas, posições difíceis de enfrentar. A relação mãe e filha também é muito bem explorada aqui na história. Você tem uma mãe que é muito dedicada à filha, mas que em certo momento passa a ver a filha como um empecilho, passa a ver a semelhança da filha com o ex-marido como um grande obstáculo para sua própria felicidade. Então é tudo sem grandes pretensões, é um livro muito interessante que traz assuntos da vida real. Então, da vida real, quanto os casos de família.
do SBT. Ô, programa ruim, gente. Eu tava vendo, fiquei vendo uns episódios no YouTube pra tentar encontrar um trechinho assim que coubesse, né? E nossa, que programa ruim, minha nossa senhora. Eu só coloquei pela piada mesmo. É isso. Eu resolvi antecipar a resenha dessa semana pra terça-feira. Mas a gente vai ter bastante conteúdo essa semana. Vocês vão me ver bastante essa semana. Se vocês ficaram curiosos com a Viúva Simões, eu vou deixar o link pra vocês comprarem na Amazon aqui embaixo. É baratinho, né? E eu tenho certeza que você também vai se deleitar com essa leitura. Um beijo grande, gente. A gente se vê no próximo vídeo.